Não estamos em período eleitoral, mas, como sempre, os institutos de pesquisa, políticos, enfim, todo mundo continua atento às tendências e ao comportamento dos eleitores, especialmente nessas nossas últimas eleições. E um desses institutos, o polêmico Paraná Pesquisas, apontou um grande crescimento da esquerda entre os jovens. É, me parece que cresce. A gente está agora passando por um período entre eleições em que a gente está mais atento às notícias de governo e tal. Felizmente, né? Tava na hora da gente falar um pouco sobre governo, tá acompanhando aí bastante a questão que envolvem os podres do Bolsonaro que vem saindo na imprensa, a questão das joias agora que tá despontando em todos os lugares, a importância de ter funcionários públicos concursados e com estabilidade nessas funções para impedirem os mandos e desmandos desses trambiqueiros. E, paralelo a tudo isso, nós temos também as pessoas que estão pensando nas próximas eleições. Nós tivemos num outro corte falando agora sobre o ensino médio que foi, né, reformado em 2017. Mas nós temos uma juventude que ainda desfrutou de um ensino médio que tinha disciplinas de filosofia, tinha disciplinas de sociologia e que tinha uma formação um pouco mais crítica. Talvez por causa disso, né, talvez por causa disso, nós tivemos aí um resultado de uma pesquisa do Paraná Pesquisas, e essa matéria vem na Veja, trazendo uma excelente notícia para Lula e péssima para Bolsonaro, especialmente com o eleitor do futuro. Né? Os dois últimos levantamentos do Paraná Pesquisas, no Rio de Janeiro e em São Paulo, revelam dados bons para a esquerda. Ou seja, bom para Lula e péssimo para Bolsonaro. É claro que a Veja aqui está dando uma extrapolada aqui no bait e na forma. Inclusive, está até falando, trata-se do eleitor do futuro, queridos leitores. Essa nova forma de abordagem da Veja aqui está até meio suspeita, né? O Instituto de Pesquisas, que é o Paraná Pesquisas, que eu não sei se vocês se lembram, foi o que chegou mais perto do resultado oficial, apesar de todas as críticas no período eleitoral, mas no final das contas foi o instituto que chegou mais próximo, descobriu que mais de 40% dos jovens declararam voto à esquerda. Os dados mostram que 42% dos paulistas entre 16 e 24 anos votaram em Boulos. Já os cariocas da mesma faixa etária votaram em Eduardo Paes, que era aliado de Lula. O Rio de Janeiro estava um pouco pior de opção. Mas isso aí seria bom para esquerda e ruim para a direita. O que você acha aí, Anderson? Tá crescendo mesmo? Me parece que cresce? É só você olhar, vou dar um exemplo aqui, a ocupação dos secundaristas. Olha o hiato de grandes ações da esquerda antes da ocupação. Só você lembrar. A gente estava desmobilizado, né? Eu falo que se tem algo positivo no Bolsonaro é que ele contribuiu para dar uma. Olha, gente, temos que acordar, vamos para cima. E essa juventude estudantil de periférica, a mulherada negra, você pega aí a presidência da Uni hoje com a Bruna Brelas, você pega o pessoal da UMES, né? Você pega o pessoal da. O pessoal são jovens com uma consciência de classe, raça e gênero gigantesca. Eu queria até aproveitar esse nosso papo educacional para a gente falou no outro corte sobre reforma, a não reforma, né? Que tem que isso daí não pode passar a nova reforma do ensino médio. Estamos É falando agora preciso de uma revogar. juventude. A A gente gente precisa revogar. tem que revogá-la e estamos falando aqui de uma juventude de esquerda. Eu queria parabenizar o presidente Lula, que aumentou em 39% a verba para alimentação escolar. Isso é muito importante, é qualidade de comida, porque tivemos na Baixada Santista um professor que está quase perdendo o cargo, porque a diretoria falou que ele incentivou alunos a protestarem na porta da escola. Mas primeiro que foi espontâneo, foi esse tipo de aluno de esquerda que espontaneamente, né, foi fazer protesto. Sabe por quê? Sabe o que eles foram pedir? Eles foram pedir um bebedouro e comida decente. Só isso. Foram todos defenestrados por essa diretora que acabou saindo dessa escola. Esse professor ainda está
tendo que se justificar para a Secretaria de Educação, mas é isso. Olha aquele filmes importantes que nós temos aí de professores sendo a luz e um caminho para alunos, é isso. Esses jovens têm sim consciência, tem muito jovem com consciência. Eu vou te ser muito sincero, eu particularmente acredito que a revolução que a gente vê e a gente fala já está sendo feita. E ela começa com esse pessoal de 14 anos, 15 anos, 16, 17. Tem muita gente qualificadíssima para debater o Brasil que a gente precisa ter. Muitas mesmo. Basta você procurar, aí você vai encontrar grandes lideranças. Vou dar uma outra: Tamires Sampaio, Simone Nascimento, Renato Freitas. Tudo isso faz parte desse pacote que você está falando, de pessoas importantíssimas. Tem lideranças indígenas maravilhosas, jovens. Então, eu vejo uma perspectiva de futuro muito legal e que traz um horizonte para além daquilo que a gente viu de desastre de 8 de janeiro para trás. Mas essa construção já vem sendo feita há bastante tempo e eu acredito que... E é acalentador. E sobre a pesquisa, Tasso, só falar uma coisa. Eu sei que teve erros de números, foi frustrante na primeiro turno, né? Que todo mundo achou que o Lula ia ganhar no primeiro turno, chegou lá, foi tudo que a gente já sabe, mas eu computo isso na parte mais cômica da situação, mais leve, que a vontade de tirar o Bolsonaro era tão grande que as pesquisas estavam sendo infladas para, pelo amor de Deus, vamos tirar esse cara daí a qualquer custo. Foi ruim aquele momento das pesquisas, mas eu entendo que era um momento que ninguém aguentava mais. Eu acredito que ninguém aguentava. E fico feliz de ver. Mas só que é o seguinte, a pesquisa, eu sempre falo, Tassio, pesquisa é importantíssimo. Mas para quem anda na rua, para quem vai quem sai à rua, eu sempre falo isso, eu sou repórter de rua também. Você vê que as lideranças dos MNU, Simone Nascimento, Marcelo Lanal Negro, na UJS é jovem. Então você vai pegando as lideranças, partido não, partido ainda tem muita dificuldade de pôr jovem para liderar, confesso. Mas as de entidades sociais, as mulheres e os jovens são um pilar. São pilares, são o futuro desse nosso país. Então, é triste, como você falou, que a gente tenha retrocedido tanto que agora nós estamos tendo que brigar de novo por comida decente, por merenda decente nas escolas, um bebedouro. Então, assim, eles conseguiram o objetivo deles. Enquanto nós estávamos avançando para conseguir coisas muito mais substanciais, eles conseguiram fazer com que a gente regredisse para estar tendo que pedir comida, para estar tendo que pedir o mínimo. Então, isso é revoltante. Isso. Você lembra da farinata? Aqui em São Paulo, o João Dória tentou passar a farinata, né? Uhum. Que foi horrível, que era pegar a sobra de comida, transformar lá numa pílula, uma ração humana praticamente, para dar para as crianças. Mas isso mostra como que eles pensam, né? O que eles pensam das pessoas. Fazer ração. Isso. Assim, tipo, o outro pode comer ração, aquela gente, né? Como eles gostam de chamar. Aquela gente pode comer ração e os avanços, a gente tem que agora, nesse momento, pensar não mais só em avançar, mas em manter, sabe? Por exemplo, aumentou a verba aqui a verba sobre alimentação. Legal. Como que a gente protege que isso que não regride? Isso que é a parte mais importante, né? Então, parabenizo de novo o governo e já tem umas contas aí também que a carne diminuiu o preço, né? O Lula fala que ia comer picanha, churrasco, olha aí, a carne já está diminuindo. Ô, Tássio, no final das contas, vamos jogar real. É só boa vontade e humanidade, né? Também. Tem coisa que não é inventar a roda. Você sendo humano, você realmente tendo o mínimo de
seriedade, as coisas acontecem dentro da sua naturalidade de um governo. Se você falar assim, olha, a gente tem aqui uma educação, o que a gente pode fazer para melhorar a vida dos alunos e dos professores? Olha, podemos inicialmente fazer isso, aquilo, vamos avançando. Agora, quando você é do mal, naturalmente você nunca vai estar pensando no próximo. E é por isso que esse corte é importante, para a gente construir juventude com esse consciência de classe, gênero e raça. Esses Nicolas da vida, eles são o oposto de tudo que nós estamos falando aqui. Este vídeo é um despatrocínio Casas Bahia. Além do mascote infantil, a empresa conta com um largo histórico de intimidade com a infância no Brasil. Não acredita? Pesquise a biografia do fundador da empresa, Samuel Klein, e descubra a preocupação com o bem-estar das crianças do Brasil. Casas Bahia. Ninguém denuncia porque ela anuncia. O produtor de conteúdo adverte. A referida empresa obviamente não patrocina esse vídeo e por responsabilidade jurídica somos obrigados a explicar a piada, estragando toda a graça que a mesma eventualmente pudesse ter. Pela sua compreensão, o nosso muito obrigado. A mesma é foda, né? Texto jurídico.